Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. Estamos de volta com novos episódios nessa nova temporada. Então vem aí muita conversa boa sobre ciência, sobre pesquisa, com nossos iguatuenses ou relacionado aí à nossa região. Estão preparados? Então vem comigo, vamos ver o que é que a gente preparou para essa nova temporada. Esse episódio de hoje tá um episódio bem recheado. A gente conversou com o John Matheus sobre a sua pesquisa em uma área de economia política da educação, mas não somente sobre isso, a gente conseguiu expandir essa conversa. Ele falou um pouco sobre implicações e consequências disso. Vimos também um pouco sobre o método científico em geral, principalmente aplicado aí nas ciências humanas, sociais, né? Ele falou um pouco da sua experiência, não só na pedagogia, mas também como professor aí no IFCE, com tudo que ele vem fazendo, que ele consegue observar na formação desses alunos. Foi muito legal. John Matheus é filho da Dona Neide, doutor em Educação na subárea de Economia Política da Educação. Ele é professor do Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu, onde atua nos cursos de graduação, que são as licenciaturas em Química e Geografia, e também de pós-graduação na Educação Técnico-Profissional. Ele é líder do grupo de pesquisa, Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão do Ensino Médio, tem interesse nas discussões que abrangem reformas e políticas do ensino médio, com destaque para as reformas no trabalho docente. Estudioso de Marx e Gramsci. Seus hobbies incluem cinema, música, futebol, musculação e jiu-jitsu. Seja bem-vindo ao nosso podcast, John. É um prazer, uma honra estar aqui, né, no podcast Ciência na Telha. Muito feliz e contente com a possibilidade de estar fazendo essa conversa e desde já agradeço demais o convite de poder estar aqui. Eu que agradeço, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, né? Você tem muita experiência, está aqui trazendo a área da educação, representando mais uma vez o nosso podcast. E eu queria começar pedindo para tu explicar como é essa tua área de pesquisa e o que tu estuda. Bem, a minha área de formação, né, é a pedagogia, né? Então, a pedagogia basicamente define como a ciência. Inclusive, esse é um grande debate, né? Durante muito tempo, a pedagogia ela não era considerada ciência. Ela passa a ganhar o status de ciência quando, de certa forma, ela cola ali na psicologia. E aí você tem uma espécie de fusão que era a psicologia da educação. Então, inicialmente ali, né? A partir da psicologia da educação, que a educação ela começa a ganhar o seu marco científico, digamos assim, né? Então, o que era, na verdade, a área da educação, uma ciência da educação, era, na verdade, os psicólogos especializados em entender a mente, principalmente das crianças, né, dos alunos, que para poder entender como funciona a mente, a chave de como funciona a mente, de como é o desenvolvimento da mente, seria, então, a chave de como nós aprendemos, e isso orientaria, portanto, programas de estudo, metodologias de estudo, e por aí vai, né? Só que aí, ao longo do tempo, e justamente é essa história que vai fazendo da educação na ciência, entendeu-se que só o campo da psicologia e essa, portanto, essa entrada da biologia era insuficiente para entender o que era esse fenômeno tão complexo como é a educação, ou seja, o ato de aprender e de ensinar, né? A relação entre ensino e aprendizagem. Então, ao longo do tempo, áreas como antropologia, sociologia, filosofia, economia, política, todas elas foram contribuindo para pensar a educação e, a partir dessa heterogeneidade de referências perspectivas, né, constituiu-se, então, a educação como a ciência que tem como objeto de estudo a aprendizagem. Isso seria a pedagogia, né?
E aí, dentro da pedagogia, você tem, obviamente, várias linhas, né, várias sub-áreas que estão ligadas justamente a esses campos. No meu caso, o campo que eu estudo dentro da pedagogia, foi onde eu me especializei no mestrado e no doutorado, é o campo da economia política. Né? Então, eu tento entender a educação, não tanto desse ponto de vista mais específico do ensino, da aprendizagem, onde, portanto, entraria aí a psicologia, a antropologia, mas entendendo a educação enquanto uma política, enquanto uma ação do Estado, que entra em contato com a sociedade civil, que é perpassada por interesses políticos, que é perpassada por determinações culturais. Né? Então, o meu campo de estudo hoje é justamente a política educacional, e, portanto, demanda relações com a economia, com a ciência política, mas também com a sociologia. Né? Então, e o que eu vejo estudando hoje especificamente são as políticas educacionais do ensino médio. Então, seria mais ou menos isso, para tentar sintetizar aqui um pouco o que seria, né, o meu campo e a minha área de estudo. Sim. E tu chegou a atuar na pedagogia antes de entrar no mestrado? Como foi que tu ingressou assim na pesquisa em educação? É muito engraçado essa história. Assim como várias pessoas, né, geralmente começam um curso que não era a sua primeira opção, pedagogia também não era a primeira opção. Né? Inclusive, minha mãe me inscreveu no vestibular. Quando eu vim saber, eu já estava inscrito, né, porque eu não queria fazer vestibular, eu não queria ir para a universidade. Eu não tinha ideia, Raquel, do que era uma universidade, assim como vários brasileiros ali, lá nos anos 2006, né, finalzinho, eu estava terminando o ensino médio, então o processo de interiorização universitária no Brasil, recente ali, começando, com poucos anos, então eu fui o primeiro da minha família, né, a entrar na universidade. Então eu não tinha nenhuma referência, nenhuma ideia do que era uma universidade, né? Que até então tinha sido recém-chegada lá numa cidade chamada Caruaru. Eu sou de Pernambuco, né? Então Caruaru é uma cidade do interior de Pernambuco, muito próximo da minha, de Surubim. Porque até então, essa ideia de faculdade, né, como era comumente chamada, a gente só existia nas capitais, né? Então você não via isso nas cidades do interior. Então eu não tinha nenhuma ideia do que era a universidade, para que servia, o que é que eu ia fazer lá e como isso ia me ajudar. Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer concurso, eu tinha que trabalhar e eu queria fazer concurso. Essa era a minha meta, pós-ensino médio. E daí minha mãe me inscreveu no vestibular, pegou dinheiro emprestado, porque ela não tinha dinheiro para pagar a inscrição. Eu dinheiro com uma amiga, me inscreveu, disse, olha, me inscrevi no vestibular, você vai fazer. Aí eu disse, não vou fazer não, vai fazer. Aí, resumindo, fiz. Ela me inscreveu na pedagogia, porque ela disse que era a área que mais, mais parecia comigo, viu? Então ela escolheu a minha área. E aí eu fui. No começo eu odiei o curso, porque eu tinha uma ideia de que a pedagogia era professor da educação infantil, que é geralmente as pessoas acham que é, né? E é normal as pessoas acharem isso. E aí, dentro da pedagogia, a segunda parte da tua questão, o que me fez me identificar com a área foi justamente a possibilidade, foi quando eu tive contato com as disciplinas de economia política da educação, ou seja, com essa área que tinha muita transversalidade com o campo da economia, inclusive eu paguei várias disciplinas na própria área, no próprio curso de economia, eu ia assistir aula com a galera, porque eu me interessei muito, né? Então eu consegui criar esse paralelo com a área da economia e da ciência política. E aí fui me interessando por essa área de pesquisa dentro da pedagogia. Mas, por exemplo, a parte mais ligada à educação infantil, à infância, à criança, nunca me interessou. Mesmo assim, eu cheguei a atuar, né, na educação infantil. E primeiro porque a gente tem os estágios, né, dentro da própria pedagogia. Então você imagina eu, um cara barbado, na educação infantil, né, porque dentro dessa ideia da divisão do trabalho, né, que tem hoje, né, ainda carrega essa ideia de que a educação infantil e a enfermagem e o serviço social são cursos de mulher, né, ainda tem esse estigma, né. Então, quando tem um homem nessas áreas, o pessoal já atribui inúmeras peças, inúmeras pré-concepções, né? E aí entendia-se que o campo da educação infantil não é lugar de homem. Inclusive, foi um problemão, viu? Quando eu fui fazer estágio, numa escola católica, numa escola confessional, pais não queriam que eu estivesse lá com as crianças, né? Foi bem complicado no começo, até depois de um tempo eles se acostumando, se habituando, os próprios alunos também. Então era a figura da tia, né? E a educação infantil ela tem também uma pré-concepção, porque ela está muito vinculada a essa ideia do cuidado, do jardim de infância. E aí a figura da mulher que aparece como essa figura da sensibilidade, do sensível, né? Enfim, que também é parte, né, de concepções patriarcais, né? Dos papéis
homens e das mulheres. Então, no começo eu enfrentei esse paradigma, sabe? Eu me deparei com esse paradigma, com essas barreiras, com esses empecilhos. Foi muito desafio. Cheguei a dar aula de educação infantil no SESC, em escolas, da rede pública, da rede privada. Foi uma experiência muito complexa para mim. Para mim, a etapa de educação mais difícil que eu trabalhei. Eu dei aula, para você ter uma ideia, na educação infantil, no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, no ensino médio, dou aulas na graduação, na pós e no mestrado. Então, eu praticamente já dei aula no EJA também. Então, já passei por quase todos os níveis, né? Mas a educação infantil é um desafio tremendo e gigante. Engraçado, tu trouxe vários pontos aí que eu acho interessantíssimos. E aí que eu destaquei duas coisas que eu acho legal trazer, que eu acho que, primeiro, essa mudança de realidade. Tantos convidados, a gente já tem mais de 20 episódios publicados, e tantos convidados também têm essa experiência, né? Que não imaginavam nem entrar numa graduação, né? Que não viam a faculdade como uma realidade, quando entram, se apaixonam tanto que estão aí, a maioria terminando até um doutorado. Pois Né? é. E a importância dos pais também nisso, e é por isso que eu faço questão de ter nas apresentações dos convidados o nome dos pais. Então, acho que aqui vou falar mais uma vez da Dona Neide, teve um papel muito importante, né, na sua formação, e eu acho que é uma forma da gente homenagear essas pessoas que nos impulsionaram, né, a seguir esses caminhos que a gente nem imaginava. E estamos aqui em lugares de sucesso. Perfeito, perfeito. Muito louvável essa iniciativa sua. Pois é, obrigada. Então, espero que a Dona Neide escute e fique orgulhosa desse episódio. E como outras mães também se inspirem. Ela adora essas coisas. Tudo que eu participo, ela quer escutar, ela quer saber. Ela entrou recentemente, né, no mundo digital, né? Para você ter uma ideia, como a cronologia das redes sociais, ela é diferente, ela varia por pessoa. Minha mãe ainda tá nos primórdios do WhatsApp, então ela tá naquela fase ainda em que ainda é moda mandar todo dia para a pessoa aquelas mensagens de bom dia, cheia de flores. Ela ainda tá nesse cenário, ela ainda não ultrapassou essa fase, o período neolítico do WhatsApp. Ela vai curtir essa fase para ela começar a evoluir para um Facebook, um Instagram. Isso, já mesmo. E voltando aqui para o nosso tópico da pesquisa específico, assim, uma área que claramente tem um grande impacto, né, na sociedade. Mas aí, tu consegue mensurar o impacto de pesquisas como essa tua que tem na sociedade, ou como consegue isso ser aplicado? Engraçado, essa tua pergunta me remeteu a uma reunião que eu participei ontem. A gente tá, né, eu sou eu sou pernambucano, como eu falei, né, mas atualmente eu moro no Ceará, né? Estou morando aqui na cidade de Iguatu, que fica na região centro-sul do Ceará, né? E ontem eu estava participando de uma reunião, Raquel, e essa sua pergunta na hora me transportou para lá. Porque a gente está tentando, a partir do IFCE, que é a instituição que eu trabalho, né? Junto com outros professores, e a UES, a gente está tentando trazer, a gente vai submeter o ano que vem uma proposta de mestrado para a região. Inclusive, eu até me surpreendi quando eu vim para cá, em 2019, de não ter mestrado na área de educação por aqui, porque é uma região grande, muito desenvolvida, com muitas universidades, com muitos campos de IF, com uma rede estadual e rede federal universitária muito, muito consolidada, e que ainda não tem um programa de mestrado, né? E, assim, inclusive, eu me coloquei isso, né? Quando eu terminar o doutorado, eu vou trabalhar em termos de produção, tá, para poder me juntar com outras pessoas e trazer um programa de mestrado. E a gente está tentando, está bem pertinho aí, talvez no ano que vem a gente consiga. A gente vai submeter a proposta e a gente está trabalhando para deixar ela, aperfeiçoar ela e vamos ver no que vai dar, né? E aí, uma das discussões que a gente fez era se era um mestrado profissional ou acadêmico. E aí, na hora, as pessoas que defendem o profissional falaram o seguinte, né? E isso dentro do IFCE isso é muito forte, né? Pelo caráter da instituição, de ser uma instituição de ensino técnico, tecnológico e científico, né? Então tem a questão da ciência aplicada, né? E aí o pessoal nos questionava muito dizendo o seguinte, que há uma compreensão ainda de que a educação, principalmente os programas, a pesquisa acadêmica, ela é distante da realidade. Ela não traz um retorno imediato para a realidade, como por exemplo, na engenharia, como, por exemplo, nas ciências da saúde,
né? Que você Uhum. tem produto sendo gerado, né? E aí, daí a defesa de um mestrado em educação profissional, porque você supre essa lacuna, né? Essa aparente lacuna que é identificada dentro da área da educação. E a área da educação sempre carregou um pouco disso. Inclusive, as outras áreas, né? As áreas chamadas áreas duras, sempre viram as ciências humanas, de maneira geral, como não ciência. Inclusive, isso é um debate muito antigo, né? Durante muito tempo, a metodologia e os instrumentos de análise e o modo de fazer ciência das ciências naturais orientou as ciências sociais e humanas, né? Uhum. Sobre essa justificativa do rigor acadêmico, do rigor científico e de uma dada compreensão de ciência. O que eu tento fazer justamente dentro da minha área, dentro das ciências humanas e sociais, é mostrar que, apesar de não existir esse resultado imediato, porque o nosso objeto de estudo, ele não requer um resultado prático imediato. Essa é a grande questão. Então, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, a gente analisa a política do ensino médio. Então, o grupo de pesquisa que eu coordeno é o LEPEN, né? O Laboratório de Estudo, Pesquisa e Extensão do Ensino Médio, aqui situado no campus Iguatu. A gente já tem há 3 anos estudando essa atual reforma do ensino médio que foi implementada no governo Temer. A nossa contribuição é justamente mostrar como é que essa política vem se desenvolvendo, né? Quais são os seus meandros, quais são as suas contradições, que interesses sociais, políticos e econômicos e culturais atravessam essa política, que repercussões e que impactos isso pode ter lá na formação da juventude, lá na formação, que concepção de trabalho essa política ela carrega em si, qual é a sua relação com outras reformas, com outras políticas econômicas que foram implementadas nessa conjuntura atual. Então, veja, isso é a nossa contribuição imediata. Isso não quer dizer que seja um produto, algo físico, algo material. Mas essa contribuição, os achados que a gente identifica na pesquisa, ela vai ter uma repercussão material. Ela vai ganhar uma materialidade. Ela orienta a materialidade. Então, por exemplo, a análise que a gente vem, por exemplo, desenvolvendo sobre a reforma do ensino médio é que a reforma do ensino médio ela representa um retrocesso na formação da juventude, inclusive um retrocesso do ponto de vista intelectual, porque você tem hoje na reforma do ensino médio um enxugamento da escola em relação a determinadas áreas, e você tem um rebaixamento da própria formação, porque como você tem essa ideia a escola agora vai ser orientada por itinerários formativos, ou seja, não vai ser mais o conjunto de áreas, então o que a gente percebe é que no longo prazo você vai ter uma parte da sociedade que só tem a escola, o acesso à riqueza do conhecimento, ou seja, ao patrimônio cultural do conhecimento, uma parte da sociedade que tem na escola esse acesso, ela vai ter um acesso empobrecido, porque você tem áreas que estão sumindo do currículo escolar em função da reforma do ensino médio, como, por exemplo, artes, como, por exemplo, sociologia, como, por exemplo, filosofia. São áreas que deixaram de ser importantes no currículo hoje, né? Com essa reforma do ensino médio. Então, o que é que acontece? Veja, a nossa análise, ela fornece, dentro da reflexão, ações práticas. Então, ela orienta ações práticas. E só existe ação prática porque existe sociedade, porque existem interesses materiais, né? Então, a contribuição, o impacto que as nossas pesquisas trazem para a sociedade é justamente elucidar um fenômeno, esclarecer em suas múltiplas determinações um dado fenômeno que oriente, portanto, uma dada posição política sobre aquilo. Ou seja, temos que fazer a crítica, temos que fazer a rejeição a essa proposta, porque ela não interessa a determinado grupo social, a determinada classe social. Determinada classe social vai ser prejudicada com esse tipo de trajetória que essa política está assumindo. Então, isso é um impacto material, porque vai impactar materialmente, né, a sociedade como um todo. Então, é isso que eu venho tentando dizer para as pessoas, que, apesar de não gerar um produto imediato, mas o resultado que a análise gera, ela tem um impacto material gigante, apesar de não gerar um produto que a gente possa tocar, né, algo palpável. Mas ela tem um impacto material gigante no conjunto da sociedade. E é muito bom tu ter trazido isso, porque eu acho que as pessoas que são contra esse pensamento acham que você, por ser contrário a um governo, a um determinado grupo político, está apenas dizendo que aquilo ali não é suficiente, que está, tu usou uma palavra boa, é um retrocesso, que acha que é apenas um posicionamento por um partido político, quando na verdade tem toda uma análise por trás, tem todo um estudo, né? É uma ciência, como tu falou,
né? A educação também precisa ser estudada, ser analisada, seja algumas vezes com dados ou com análises, né, de textos, de propostas, não sei o outro nome, como chama, currículos. Então, várias coisas que estão envolvidas, né? Perfeito. E veja, como você mesmo falou, o grande desafio da gente é esse, Raquel, é mostrar, eu nunca me esqueço, ó, quando eu cheguei na graduação, eu fui dar aula, a primeiro dia de aula foi no curso de Física. E veja, as minhas disciplinas são Política Educacional e Fundamentos Filosóficos da Educação. Imagine isso no curso de Física. Eu sofri muito, viu, com fundamentos sociofilosóficos e políticos da educação quando eu estava na Química. Pronto. Porque, veja, você tem ali um choque epistemológico. É um choque epistemológico, né? Porque você tem... Veja, apesar de a licenciatura estar dentro das ciências humanas, mas é uma licenciatura em física. Então você tem... Ou em química. Então você tem um choque epistemológico porque a área da química, a área da física, elas nascem de um estatuto científico epistemológico moderno que é diferente da ciência crítica, que a gente se baseia do que hoje é dominante nas ciências sociais, que é a análise dialética, né? A análise do materialismo dialético, que é a análise crítica, que tem um outro estatuto metodológico. É diferente das ciências naturais. Totalmente diferente. Inclusive, né, se confronta. Você pega, por exemplo, na minha visão, a metodologia das ciências naturais, elas são muito limitadas para analisar o social, as ciências sociais. Por isso que o método que eu me baseio hoje é o método materialismo histórico dialético, que é um método que nasce já com essa reivindicação de que as ciências naturais, né, você tem, por exemplo, o Durkheim. Durkheim queria entender a sociedade como se entende a física, né? Então ele achava que o funcionamento social era regido por leis físicas. Por isso que ele entendia que o positivismo, se eu estudo o comportamento de uma pessoa e entendo o padrão de comportamento dessa pessoa, eu posso reproduzir isso em outras pessoas. Só que depois o próprio tempo vai mostrando que uma pessoa se comporta diferente da outra. Não é diferente de duas plantas da mesma espécie. Né? Então, o grande desafio da gente, Raquel, é isso. Então, eu lembro que na minha primeira aula, na física, quando eu disse assim, ó, a minha disciplina é de política educacional, aí um aluno fez assim, sim, professor, mas o senhor vai defender quem? Mesmo assim, o aluno perguntou. Na disciplina, eu digo, eu vou defender a ciência. Eu respondi para ele. Porque eu falei, ó, a análise que eu trago aqui, ela é científica, ela não é partidária. O nosso grande desafio é colocar a ciência na frente da posição política. Porque, veja, isso é um outro, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu sou partidário da tese de que, diferentemente do que achavam os positivistas, dentre eles Durkheim, ou o próprio Augusto Comte, e até o Max Weber, que é um positivista mais culturalista, digamos assim, não existe ciência desprovida de política. Né? Todo estudo, toda posição científica, todo resultado científico, toda escolha científica, toda metodologia científica, toda análise, orientação de análise, técnica de análise, tudo isso está orientado por uma posição política ideológica. Existe ali apresentada ou velada, dita ou silenciada, mas existe uma orientação. Ninguém estuda um determinado conjunto de plantas, espécies de plantas, porque acordou com isso na cabeça, né? Você tem ali uma determinada posição, um determinado interesse social com aquilo, e isso é político. Isso é uma posição política, né? Então, o nosso grande desafio é fazer o caminho inverso, mostrar que a nossa análise, apesar das implicações políticas que ela tem, mas ela é antecedida por uma orientação científica. É a orientação científica que esclarece o caminho de que, portanto, que posições políticas devem ser tomadas, e não o contrário. Né? Porque senão, eu até brinco com meus alunos, a gente tem que ter cuidado com meus orientandos, para o nosso texto, isso é o que eu digo em bancas que eu participo, eu digo, olha, a gente tem um desprestígio já de imediato em relação à nossa área, porque acham que tudo é ideológico, acham que a gente faz texto panfletário, e a gente, portanto, tem que ter cuidado para não tornar os nossos textos panfletários. Então, toda afirmação de todo aluno meu, todo orientando, ou na banca que eu participo, que seja mais áspera politicamente, por exemplo, pessoal, até coisa simples, numa introdução, eles vão situar a política do ensino médio, no governo Temer, eles colocam com golpe, aí eu digo,
com a nota de rodapé explicando por que você está dizendo que isso é golpe. Baseado em quê? Que referências para o leitor ir lá e dizer, não. Porque o leitor pode dizer, não, pode ter alguém que diga que acha que não foi golpe. E tem, né? O rito jurídico, blá, blá, blá. Então, bota quais são as referências, quais são as mediações que lhe fazem fazer essa afirmação. Entendeu? Então, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter nas ciências humanas para mostrar que a afirmação, o sentido ideológico que as nossas análises carregam, elas são referendadas pela análise científica, rigorosa. E no início da tua fala, tu estava falando, já que tu falou um pouco do mestrado, que vocês estão aí estudando e se reunindo para desenvolver, eu queria te pedir alguma dica ou sugestão para quem tem interesse na área da educação, né? Seja para esse mestrado que está sendo elaborado ou mesmo em outras universidades. Eu acho o seguinte, né? Primeiro, o que é que eu faço na graduação e isso serve como dica de maneira geral, né? Eu faço questão, por exemplo, de pegar os primeiros períodos, eu dou aula nos primeiros períodos das licenciaturas, primeiro e segundo, e a disciplina de fundamentos, por exemplo, eu acho fundamental, e eu meio que utilizo ela não só naquilo que é burocraticamente colocado para me fazer, que está lá na ementa. Eu tento dar um salto mais qualitativo. Em que sentido? O que é que eu percebo, Raquel, em relação e esse é um problema da nossa área mesmo. Ao campo da educação, ao mesmo tempo em que eu estou aqui fazendo essa reivindicação, né, de que a metodologia, e que é comprovado que a metodologia das ciências naturais, elas são limitadas, elas explicam até um certo ponto, mas muito limitado para explicar o que é a complexidade das relações sociais, das determinações sociais. Ao mesmo tempo, a gente tem, principalmente na pedagogia, a chegada de modismos acadêmicos, modismos científicos, que relativizaram o rigor da análise, sabe? Então, por exemplo, eu passo de muita banca, de mestrado, principalmente, e da própria graduação também, em que a análise ela é muito uma descrição do que, por exemplo, alguns clichês que tem na nossa análise. Então, bota lá, tá lá na metodologia. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa. Aí eu já começo brincando, já digo, veja, e o que seria uma pesquisa quantitativa? Eu pergunto, por que a sua é qualitativa? Porque as pessoas nunca explicam. Como elas já aprenderam no manual, elas aprenderam no livro de metodologia, então elas replicam lá, então elas acham que só pelo fato de não trabalhar com número já é qualitativa. Eu digo, veja, uma pesquisa pode trabalhar com número e ser qualitativa. Porque o qualitativo não tem a ver com essa dualidade que se criou, né? Quem está na física, na matemática é quantitativo e quem está nas ciências humanas é qualitativo. Foi o que se criou. E criou-se ainda a ideia de que qualitativo é mais fácil, o que é pior ainda. Né? Então, aí eu pego no pé do seguinte, veja, por exemplo, eu brinco até com o serviço social. O serviço social diz que odeia número, né? Odeia estatística. Eu digo, e como é que pensa uma política social sem o domínio da estatística? Sem dominar as ferramentas e os instrumentos das pesquisas quantitativas, que trabalham com números, com análise de números, né? Então, eu digo, ó, de maneira geral, toda pesquisa é qualitativa, porque qualquer análise, o que vai ser gerado vai ser sempre algo novo, e esse algo novo, ele é qualitativamente novo. É impossível ter uma pesquisa e só mudar algo em termos de quantidade. Ele muda em termos de qualidade. Agora, a diferença é se a base dos dados vai ser quantitativa ou se a base dos dados vai ser quanti e qualitativa. Ou então bota assim, a minha pesquisa vai ser descritiva e exploratória. Eu digo, qual é a pesquisa que não é exploratória e que não é descritiva? Porque tem que descrever e tem que explorar. Se só descrever... o que é que acontece, Raquel, na educação? Tá lá, pega lá, vão entrevistar um professor, por exemplo, a pesquisa é sobre condições de trabalho. Aí vão entrevistar lá um professor com 40 horas semanais, trabalhando muito mais do que isso, fim de semana, dia de sábado, levando trabalho para casa, pronto. Sujeito perfeito para ser pesquisar. Aí vai lá, entrevista, aí vai analisar, aí você pega lá o texto, tá lá. O que o professor falou, eu trabalho 40 horas, eu não tenho mais fim de semana, eu não vejo meus filhos, eu não tenho lazer. Aí a análise embaixo. Como se pode ver, esse professor ele é precarizado, ele não tem tempo de lazer, a carga horária é muito grande, isso mostra como ele é precarizado. Aí eu digo, gente, ele já está dizendo já o que você está dizendo. O que você está dizendo, ele já está dizendo aí já, você está só descrevendo o que ele está dizendo. Você está pegando o dado, que aliás, que não é nem dado, ali você está pegando o bruto, né, o material bruto, que é a entrevista, o que ele disse, você, né, digitou o que ele disse, e está fazendo uma descrição a partir de como você leu, uma interpretação do que ele disse. Então, as pesquisas em educação têm caído muito nisso.
E isso tem vários motivos disso acontecer. Um deles é uma precária formação científica na graduação, do que é a ciência, da discussão de ciência, né? E isso é uma primeira dica para mim, para quem vai fazer um mestrado. Se você é na área da educação, você primeiro estudar o que é a ciência em educação. Quais são as metodologias, de onde vêm essas metodologias, qual é o fio, a história, o elemento filosófico de cada metodologia. Porque você entende, você começa a matar, por exemplo, essa ideia de por que é qualitativa, por que é quantitativa, por que é exploratória, por que é descritiva, né? E aí, veja, na disciplina, por exemplo, de fundamentos sociofilosóficos, eu tento mostrar para os estudantes fazer, meio que nessa disciplina, garantir um pouco desses debates sobre o que é ciência e o que é ciência em educação, né? E aí a gente, por exemplo, eu mostro lá, ó, por exemplo, a fenomenologia, né, enquanto uma corrente filosófica. Qual é a grande contribuição que a fenomenologia dá para a educação? A fenomenologia, ela criou a ideia, no campo da educação, por exemplo, de que, não só na educação, mas na ciência de maneira geral, de que para você estudar um fenômeno, você precisa vivenciar aquele fenômeno. Veja, é uma posição epistemológica desse campo filosófico da fenomenologia. Então, ela entende que só se pode fazer ciência se você vivencia na realidade. Por quê? Porque a fenomenologia parte da ideia de que nós já temos preconcepções. E, muitas vezes, na pesquisa, tudo que a gente faz na pesquisa já está orientado por preconcepções. Então, por exemplo, a forma como tu elabora o teu problema de pesquisa já foi cortado de acordo com preconcepções tuas. A forma como tu selecionou o que tu vai analisar, o que tu não vai, de tudo que tu coletou. Já tem ali um enviesamento das tuas pré. Então a fenomenologia defende uma ideia de a gente suspender tudo isso. É como se você ficasse nu. Você vai tirar a sua roupa toda, tudo que você se vestiu ao longo da sua vida, e vai tentar mergulhar naquele fenômeno cru. É daí que nasce as pesquisas, principalmente na antropologia, o pessoal que vai estudar uma determinada tribo indígena vai viver com eles. Vai viver dia a dia com eles, vai ter lá um cara de campo e vai vivenciar com eles. Veja, se eu não entendo o que é a fenomenologia enquanto corrente filosófica, eu não entendo essa perspectiva científica de abandono dos pré-supostos, ou seja, dos supostos prévios, que, segundo a fenomenologia, atrapalha a análise do real enquanto ele mesmo. Porque, na verdade, a fenomenologia vai dizer que, como a gente tem muitos supostos, o que a gente analisa é a realidade como a gente quer enxergar, e não como ela é. Então, veja, como é importante estudar. Então, essa é a primeira dica que eu dou para o pessoal. Para saber o rigor metodológico e até para escrever o projeto, até para justificar como você vai analisar, que escolhas metodológicas você vai fazer, é importantíssimo ter esse entendimento da própria filosofia da ciência. E eu tento garantir, por exemplo, isso lá na graduação, nos primeiros períodos. Alguns alunos pegam logo no começo, sabe, Raquel? Já eles chegam no quarto, quinto período, professor, olha, eu tô tentando estudar isso aqui, e eu tô pegando lá aquela pista lá que o senhor me falou, lá do empirismo, lá do método hipotético dedutivo, né? Então, quer dizer, eles começam a fazer essas relações, entendeu? E eles chegam no final na graduação, no TCC, eu até brinco, eu digo que eu acho que é impossível o aluno apresentar de fato uma pesquisa no TCC, porque a graduação não garante esse acúmulo para desenvolver uma pesquisa. Mas se o TCC mostra o que ele acumulou de conhecimento na área que ele quer pesquisar, para mim já é o que é necessário no TCC de graduação. Então, uma dica que eu dou é essa, sabe? De aquela pessoa que pretenda fazer um mestrado, tente sair um pouco dos clichês da área da educação que tem na educação, que é muito romantizado, e tente entender de fato o que é a ciência, à luz da filosofia, para entender de fato o que seriam metodologias e a ciência na própria educação. Ótimo. Só queria, na verdade, agradecer o convite. Gostei demais da conversa, uma conversa muito fluida, bem diferente da maioria das coisas que eu participo. Eu já tinha participado, acho que uma vez só, porque assim, a gente participa mais de seminários, de palestras, de eventos. Então, a dinâmica do podcast ela é muito gostosa, porque ela é uma conversa mesmo, e parece que é entre dois vizinhos, né? Parece que tá cada um numa janela falando uma coisa, né? E dando risada e rindo e conversando. Também lhe parabenizar pelo projeto, né? Você está levando ciência de uma maneira muito divertida e muito carismática para as pessoas, né? Tenho certeza que teu público é um público do mais variado possível e não tenho dúvida de que essa experiência aqui que você está levando para eles tem influenciado, tem conquistado e tem incentivado muitas pessoas que até então
não tinham nenhum interesse, nenhuma pretensão de conhecer a ciência ou de ter contato com a ciência, e agora passam sim a se identificar, a se reconhecer, porque esse canal que você criou ajuda a mostrar que a ciência, na verdade, é algo do dia a dia, né? Algo que está no dia a dia, que a gente coloca em um outro cenário, em uma outra perspectiva, mas que ela está ali no dia a dia e que, na verdade, inclusive, tu mencionou que no começo, né, eu coloquei lá que eu estudo Marx e Gramsci, o próprio Gramsci, ele fala, né, todo mundo é filósofo, né? O filósofo, ele não é aquela figura da pessoa que está lá, do intelectual, que está lá no escritório, mexendo, né, nos livros. Na verdade, todo mundo é filósofo porque todo mundo pode participar da construção da sociedade, né? Seja do ponto de vista da filosofia, das ideias, das narrativas, ou do ponto de vista material, das descobertas científicas mais palpáveis, né? Então, eu acho que o Ciência na Telha ajuda as pessoas a verem a ciência como realmente ela é, como vida, porque ciência é vida. Sim, é verdade. Eu agradeço também por ter aceitado esse convite. A primeira vez, aqui mais um detalhe de bastidores, a primeira vez que eu convidei o John, ele estava no tatame, eu fui lá. Ele me disse que tu faz doutorado, então eu tenho um podcast, tu quer ser meu convidado? Desse jeito. Aí demoramos aqui um pouco mais de um ano, para que a conversa fosse, enfim, gravada e publicada, mas estou muito feliz. Adorei conhecer mais sobre o seu trabalho, toda essa conversa que a gente teve aqui hoje. Eu espero que os nossos ouvintes também tenham curtido bastante. E ainda tem muita coisa que dava para conversar aqui com o John. Vocês vão ver depois, vão ver aí no post. Ele também tem um canal do YouTube, vocês podem conferir, tenho certeza que ele está aberto para vocês entrarem em contato, debaterem coisas com ele. Ele adora conversar essas coisas também no Instagram. Então, eu fico muito feliz também por ter essa abertura com você. E eu espero que os ouvintes tenham gostado e que interagem com a gente sobre esse tópico. Perfeito, Raquel. O canal lá no YouTube é o canal Dialetizando, o nome do canal. Então, lá as pessoas vão encontrar vídeos sobre a teoria do Marx, a teoria do Gramsci, né? Sobre análise de conjuntura, análise sobre a pandemia, do ponto de vista, obviamente, da ciência política, né? E vídeos sobre educação, em sua grande maioria, né? E também no Instagram eu também produzo também conteúdos, eu tenho lá alguns destaques também com alguns vídeos que estão lá no YouTube, estão lá no Instagram, mas tem alguns que são só do Instagram mesmo, né? Tem lá, por exemplo, um bem legal que eu faço uma análise das propostas, fazendo uma análise dos candidatos, né? Vão concorrer esse ano na presidência, enfim. Então, eu trago lá um debate político, repercutiu bastante o vídeo. E, pessoal, agradeço demais. Espero que vocês gostem aí, tenham gostado da nossa conversa. E é isso, agradeço demais a Raquel pelo convite mais uma vez. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então manda seu feedback, dúvidas ou sugestões pra gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, @ciencianatelha, pelo e-mail, que é ciencianatelha@gmail.com, ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencianatelha.wordpress.com. Então espero vocês no próximo episódio.